Olá, eu sou Eduardo Vilas Boas, professor titular da Universidade Federal de Lavras, Departamento de Ciência dos Alimentos. Eu agradeço o convite para participar desse evento do Núcleo de Estudos em Produtos de Origem Vegetal do IF Sul de Minas, Campus Machado. Falarei hoje sobre o etileno, fito-hormônio associado ao amadurecimento e qualidade de frutos. Bem, o etileno é um hormônio vegetal volátil produzido praticamente por todos os frutos e ele desempenha um papel crucial desde a germinação de sementes até o amadurecimento e senescência dos frutos. E é justamente durante o amadurecimento dos frutos que eles desenvolvem sua qualidade. Por que nós apreciamos tanto os frutos? Porque eles são veículos, por exemplo, de fibras, vitaminas, minerais, compostos bioativos com alta capacidade antioxidante que contribuem para o bem-estar do indivíduo e para a sua qualidade de vida. Então, a qualidade das frutas ou dos frutos, ela se associa ao seu valor nutricional e potencial funcional. Obviamente, se os frutos não fossem apreciados sensorialmente, eles seriam pouco aproveitados sob a perspectiva nutricional e funcional. E do ponto de vista sensorial, os frutos eles devem agradar a visão do consumidor, logo devem apresentar uma aparência adequada, devem agradar ainda o paladar e o olfato do consumidor, e nós sabemos que a associação entre gosto e aroma, além das sensações táteis, conferem o sabor característico de cada fruto e ainda devem apresentar uma textura adequada à expectativa do consumidor. Então, sob a perspectiva sensorial, a qualidade envolve os atributos de sabor, aroma e textura. Além disso, o fruto ele deve ser seguro, seja do ponto de vista físico, químico ou microbiológico. A qualidade dos frutos, então, envolve esses três quesitos: aspectos nutricionais e funcionais, atributos sensoriais, bem como a segurança dos frutos. A qualidade dos frutos ela é construída ao longo do desenvolvimento desses frutos. E o desenvolvimento dos frutos ele se inicia com a abertura da flor, visto que o fruto, por definição, é o produto do desenvolvimento do ovário das plantas angiospermas. Eu não vou aqui me prender às questões que envolvem se o fruto ele é um fruto verdadeiro ou falso, se ele é um fruto simples, composto, uma infrutescência. Mas saliento que, independente da origem do fruto, se for realmente no ovário, ou num receptáculo, ou qualquer outro acessório, se o fruto é simples, composto, eu saliento que a qualidade é construída ao longo do seu desenvolvimento, desde a abertura da flor até o amadurecimento. E as alterações mais marcantes ocorrem realmente durante o amadurecimento dos frutos, estágio no qual ocorrem as mudanças na aparência, principalmente de coloração, mudanças no sabor e na textura que tornam o fruto apto para o consumo. O desenvolvimento ele se inicia então com a formação do fruto, a abertura da flor. Observamos uma fase de crescimento intenso, uma fase de multiplicação celular e de alongamento celular. Depois dessa fase de crescimento intenso e até coincidente com ela, nós observamos a maturação, onde alterações do ponto de vista sensorial, principalmente sensorial, ocorrem. No final da maturação, nós observamos o amadurecimento, onde rápidas alterações na aparência, sabor e textura ocorrem, tornando o fruto apto para o consumo. E em seguida ocorre a senescência, fase na qual as reações de degradação superam as de síntese. Após a senescência, observa-se a morte celular programada geneticamente. Todo o desenvolvimento dos frutos, desde a formação, crescimento até o amadurecimento e senescência, é coordenado hormonalmente. Nós temos, por exemplo, as citocininas que comandam a multiplicação celular, as auxinas que comandam o crescimento celular, as giberelinas que comandam a maturação, fase inicial,
O etileno, que é conhecido como hormônio do amadurecimento, que comanda principalmente a etapa final da maturação, tornando o fruto apto para o consumo. E ainda temos o ácido abscísico, que se envolve no amadurecimento e senescência dos frutos. O tema da palestra de hoje é etileno, que é o hormônio do amadurecimento. O etileno é um hormônio vegetal extremamente simples. Ele é constituído por 2 átomos de carbono e 4 átomos de hidrogênio. É o C2H4, um hormônio vegetal volátil que desempenha um papel extremamente importante, principalmente durante o amadurecimento dos frutos. O precursor básico ou precursor primário do etileno é um aminoácido, sulfurado, a metionina. A partir da metionina, o etileno é formado. A rota de síntese do etileno é uma rota muito simples. Ela pode ser resumida da seguinte forma: metionina dá origem a SAN, que é o tioadenosilmetionina, que origina o ACC, ácido 1-aminociclopropano 1-carboxílico, e finalmente o ACC dá origem ao etileno. A enzima que catalisa a transformação de metionina a SAN é a SAN-sintase, enquanto a ACC-sintase promove a transformação de SAN em ACC, e a ACC-oxidase, na presença de oxigênio, transforma ACC em etileno. Das enzimas envolvidas na rota do etileno, a primeira delas, a SAN-sintase, ela é considerada uma enzima constitutiva. Ela não oscila ao longo do desenvolvimento dos frutos. Já as enzimas número 2 e 3, que seriam a ACC-sintase e a ACC-oxidase, são consideradas enzimas-chave. Elas oscilam ao longo do desenvolvimento. A atividade delas ela é variável ao longo do desenvolvimento. Na verdade, quando eu falo em ACC-sintase e ACC-oxidase, estou tratando de enzimas que pertencem a famílias multigênicas. Não existe uma só ACC-sintase e uma só ACC-oxidase. Existem diversas isoformas que são ativadas em diferentes estágios do desenvolvimento dos frutos, sendo que elas variam bastante ao longo do desenvolvimento, principalmente essas duas enzimas-chave. E a enzima ACC-sintase é uma enzima que é ativada pelo amadurecimento natural do fruto. Então, quando o fruto inicia seu estágio de amadurecimento, observa-se uma ativação de pelo menos uma das isoformas da ACC-sintase. Também durante senescência de flores, ela é ativada por auxinas, o ferimento ativa a ACC-sintase, o chilling, que é uma desordem fisiológica provocada por frio, a uma temperatura abaixo daquela considerada como de segurança para diversos frutos, o estresse hídrico e também inundação. Já o ácido oxalacético e a aminatoxfenilglicina são 2 produtos químicos que inibem a atividade da ACC-sintase. Quanto à ACC-oxidase, ela é ativada basicamente durante o amadurecimento dos frutos, então de uma forma natural, enquanto o CO2, a anaerobiose e temperaturas acima de 35 graus inibem a atividade dessa enzima. É importante salientarmos esses inibidores e ativadores para que a gente tenha ferramentas úteis no controle da síntese do etileno. Então, se a gente quiser controlar o etileno com base nas suas enzimas, se a gente quiser controlar a síntese do etileno, nós teríamos que trabalhar, por exemplo, retardando o amadurecimento. Uma forma de retardar o amadurecimento seria controlando a temperatura, baixando a temperatura e alterando a atmosfera ao redor dos frutos. Então, seriam boas alternativas de controle de síntese de etileno. Se eu abaixo a temperatura, se eu modifico a atmosfera, eu posso estar atuando nas enzimas ACC-sintase e ACC-oxidase, que são ativadas durante o natural amadurecimento. Ou ainda eu teria a oportunidade de usar elevação de CO2, seria uma forma de manipulação atmosférica. Eu poderia usar anaerobiose, a redução do O2 também seria uma modificação atmosférica. E eu devo evitar, por exemplo, ferimentos.
os ferimentos, o estresse, batidas, quedas de frutos, isso aí tudo pode estimular a atividade de enzimas-chave da roda do etileno, por exemplo, a ACC sintase. Eu poderia, então, estar atuando no sentido de evitar ferimentos, estresses, ou mesmo eu poderia usar a elevação do O2, a elevação do CO2, redução do oxigênio, para tentar controlar a síntese de etileno. No campo, existe um composto químico que é liberado, por exemplo, para maçãs, que é o AVG, a aminetoxiniglicina, que também já é usada de forma rotineira para retardar o amadurecimento dos frutos e ele atua inibindo a ACC sintase. Se nós fizéssemos um cálculo estequiométrico, nós observaríamos que a quantidade de metionina, o precursor básico do etileno, que existe no tecido dos frutos, ele é bem inferior àquele que imagina-se necessário para a tamanha produção de etileno ao longo de todo o seu desenvolvimento. E essa incógnita, como tão pouco a metionina pode garantir tamanha produção de etileno, ela foi desvendada por um pesquisador conhecido como Yang, da Universidade da Califórnia, em Davis, há mais ou menos 40 anos. O pesquisador Yang, o Dr. Yang, então, ele descobriu que a metionina que gera o etileno, parte dela é utilizada na síntese de etileno e parte é reciclada a metionina. Quando eu falo parte, eu digo parte da molécula. Ele descobriu que a molécula de metionina, após dar origem ao SAN, ela é quebrada. E parte dessa molécula segue em direção ao etileno, os carbonos 1, 2, 3 e 4, enquanto a fração restante, a fração da tilmetiladenosina, ela é reciclada, como pode ser observado no slide. Então, metionina dá origem a SAN, SAN dá origem a CC e etileno, ou SAN, uma vez quebrado, dá origem ao MTA, que é ou metiltioadenosina. O MTA dá origem ao MTR, que é metiltilribose, então a adenina é liberada, nós ficamos só com a ribose, e a metiltilribose ela dá origem ao MTR1-fosfato, ela é fosforilada. O MTR1-fosfato dá origem ao KMB, que é o ácido alfa-ceto-gama-metiltilbutírico, e finalmente o KMB retorna à forma de metionina. Esse então é o ciclo de Yang, que envolve 6 compostos, incluindo a metionina. Aqui mais uma vez nesse slide, a recuperação da metionina, e nós observamos aqui na segunda molécula, que é o SAN, o ponto de cisalhamento. Então a cisão ocorre antes do grupo tilmetílico, que existe na molécula de metionina. Os carbonos 1, 2, 3 e 4 seguem para formar a CC e finalmente etileno, enquanto o grupo metiladenosina ele é transformado em MTA, MTR, MTR1-fosfato, KMB e finalmente metionina novamente. É importante nós destacarmos que o etileno, o hormônio do amadurecimento dos frutos, ele sensibiliza tanto frutos climatéricos como frutos não climatéricos. Mas qual a diferença entre fruto climatérico e não climatérico? Ora, de uma forma bem genérica, o fruto climatérico é aquele que, quando colhido verde maturo, ele pode amadurecer após a colheita. Então, o fruto climatérico é aquele que amadurece após a colheita, desde que colhido maturo fisiologicamente. Já o fruto não climatérico, independentemente do estágio de maturação que é colhido, ou do estágio do desenvolvimento que é colhido, ele não amadurece após a colheita. Logo, ele deve ser colhido maduro. O fruto não climatérico deve ser colhido necessariamente maduro, enquanto o fruto climatérico ele pode e normalmente é colhido ainda verde, desde que maturo, pois amadurece após a colheita. E esse é um detalhe importante, por quê?
Porque se a gente colhe um fruto verde maturo, o seu potencial de conservação é muito maior do que quando se colhe um fruto já no estágio mais avançado de amadurecimento. De uma maneira mais didática, o fruto climatérico é aquele que apresenta uma ascensão na produção do etileno, que vem normalmente acompanhada por uma evolução na atividade respiratória e, consequentemente, uma evolução na produção de CO2, de dióxido de carbono, que é um produto da respiração. Esse é o fruto climatérico. Já o fruto não climatérico é um fruto que apresenta níveis estáveis de etileno, baixos e estáveis níveis de etileno, e um comportamento descendente na atividade respiratória. Eu quero dizer o seguinte: um fruto verde ele respira mais do que um fruto maduro por unidade de massa, é claro. Eu não vou comparar uma melancia adulta com um frutilho de melancia. Claro que a melancia adulta, se eu for comparar, né, uma melancia adulta vai respirar mais, mas é porque a melancia adulta ela tem muito mais massa do que um frutilho. Mas se eu for transformar a atividade respiratória em, por exemplo, ml de CO2 por quilo de fruto por hora, eu vou chegar à conclusão que o frutilho respira mais. E esse é o comportamento do fruto não climatérico. Ele apresenta uma redução na atividade respiratória ao longo de todo o desenvolvimento, enquanto o fruto climatérico apresenta sim uma redução na atividade respiratória no início do desenvolvimento até a maturação, e quando ele inicia o amadurecimento, essa atividade respiratória tende a ser elevada. A bem da verdade, o fruto climatérico é aquele que apresenta uma ascensão na produção de etileno, uma evolução na atividade respiratória, normalmente antes e durante o amadurecimento, embora em alguns casos, algumas exceções, ele pode ser observado também após o amadurecimento, como acontece com o kiwi. Os frutos climatéricos e não climatéricos, portanto, produzem etileno e são sensíveis ao etileno. A diferença, com base no etileno, é que o fruto climatérico aumenta a sua produção do etileno normalmente antes e durante o amadurecimento. E a produção de etileno dos frutos ela é dividida em dois sistemas. Nós os chamamos de sistema 1 e sistema 2. O sistema 1 é um sistema de baixa taxa de síntese de etileno. Quando os frutos estão na fase 1 de produção do etileno, a produção de etileno nesses frutos ela é baixa e estável. O sistema 1 de produção de etileno ele é típico dos frutos climatéricos imaturos, tá? Frutos climatéricos imaturos, e típico dos frutos não climatéricos. Independente do seu estágio de desenvolvimento, ao longo de todo o seu desenvolvimento, os frutos climatéricos mantêm o sistema 1 de produção de etileno, enquanto os frutos climatéricos eles apresentam esse sistema 1 apenas no estágio imaturo, no início do desenvolvimento, durante a fase de crescimento, e ele pode até apresentar enquanto maturo, mas desde que esteja verde maturo. Eu digo frutos climatéricos imaturos ou verde maturos. Quando o fruto climatérico inicia o amadurecimento, pouco antes do início é observada a ascensão do etileno. Isso significa que houve um salto do sistema 1 para o sistema 2. O que seria o sistema 2 de produção do etileno, que é típico de frutos climatéricos? É aquela fase na qual ocorre uma elevação na síntese de etileno, e essa elevação é autocatalítica. A produção do etileno é autocatalítica. Quanto mais etileno o fruto produz, mais estímulo ocorrerá para a produção de etileno. O sistema 2 de produção, então, é típico de frutos climatéricos, pouco antes, durante e após o amadurecimento. Frutos imaturos não apresentam esse sistema 2. Tá? O sistema 2 só vai ocorrer nos frutos maturos, pouco antes, durante e após o amadurecimento. Então, existem dois sistemas de produção de etileno. Um é tipo de frutos praticamente só para os frutos climatéricos, que é o sistema 2, enquanto o sistema 1 é comum em frutos não climatéricos e frutos climatéricos imaturos.
Uma vez produzido o etileno ele cumpre o seu papel no amadurecimento. Vamos pensar agora já num fruto maturo, vamos pensar num fruto climatérico maturo, e ele saltou do sistema 1 para o sistema 2. Muito bem. Esse salto proporciona normalmente o amadurecimento dos frutos, mas este amadurecimento depende. Então, o amadurecimento seria uma ação do etileno. Esse amadurecimento depende da ligação do etileno a sítios receptores presentes no fruto. Então, é fundamental que o etileno se ligue a seus sítios para poder disparar de forma irreversível o amadurecimento dos frutos climatéricos. Então nós temos um esquema aí, que é um famoso esquema de chave e fechadura. O etileno então teria que se ligar ao sítio receptor, que estaria inserido na célula, e uma vez ligado ao sítio receptor, ele dispara o processo de amadurecimento. Os sítios receptores são proteínas que são traduzidas, que são sintetizadas a partir de uma família multigênica de proteínas receptoras do etileno. Essas proteínas multigênicas, ou essa família multigênica, ela é sintetizada, essa família multigênica, ela promove a transcrição e consequente tradução de proteínas receptoras de diversos tipos. Nós temos então um número diverso de isoformas de proteínas receptores variável entre diferentes espécies, eu diria também variável ao longo do desenvolvimento. As mais estudadas seriam as proteínas receptoras ETR, ERS e EIN. E o etileno, então, para cumprir o seu papel, ele precisa se ligar a proteínas receptoras. Mas existe um detalhe interessante. A bem da verdade, a forma como o etileno se liga aos seus sítios receptores ainda é pouco conhecida, mas alguns estudos sugerem algumas formas de ligação. E um modelo bem aceito seria um modelo em que, enquanto o fruto está no estágio imaturo, produzindo pouco etileno, um gene conhecido como gene CTR1, seria ativado por genes do tipo ETR1, ETR2, ERS1 ou RS2. Esses genes ativariam o CTR1 num fruto imaturo, na ausência de etileno, então. Esses frutos imaturos e verde-maturos, nesses frutos, as proteínas receptoras EIN3 seriam bloqueadas por proteínas CTR1. E esse bloqueio da proteína receptora EIN3 promoveria a inibição do amadurecimento. No início do amadurecimento, no entanto, o fruto verde maturo, ele salta do sistema 1 para o sistema 2 de produção de etileno. Ocorre um aumento na produção autocatalítica. Ou mesmo quando a gente tem um fruto climatérico verde maturo e aplicamos nele etileno exógeno. O que acontece? O etileno produzido naturalmente ou aplicado numa câmara, ele vai se ligar à proteína receptora ETR1, numa interação que envolve cobre. Ao se ligar com a proteína ETR1, a ETR1 que estaria ativando o CTR1, ela acaba inativando o CTR1. E o CTR1 que estaria ligado a EIN3 se dissocia do EIN3. O EIN3 então fica livre. Estando o sítio receptor EIN3 livre, ele passa a estar disponível agora para o etileno. O etileno se liga a ele e dispara de forma irreversível o gatilho do amadurecimento. Então, esse é um modelo bem aceito de ação do etileno mediado pelos sítios receptores. O sítio que determina realmente o amadurecimento seria o sítio EN3, que é bloqueado pelo CTR1 num fruto imaturo
mesmo num fruto verde maturo antes do seu amadurecimento, e ele precisaria ser desbloqueado. E quem o desbloqueia? Num primeiro momento, o etileno ele promove a dissociação do EIN3 do CTR1 via ETR1, e num segundo momento, com o sítio receptor livre, o etileno se liga a ele e promove então o amadurecimento. O amadurecimento então envolve a transcrição de genes ETR, ERS, EIN, e a respectiva tradução em uma gama de enzimas associadas a mudanças na aparência, sabor e textura. O amadurecimento então se dá dessa forma. Exemplo de enzimas, nós temos, por exemplo, alfa-amilase, beta-amilase, enzimas envolvidas no aroma, enzimas no metabolismo de carboidratos, enzimas no metabolismo de pigmentos, enzimas da parede celular como pectina metilsterase, poligalacturonase, e a ação conjunta de todas essas enzimas culmina com alterações na aparência, principalmente na cor, no sabor, no aroma, no gosto e na textura do fruto, tornando-o, por exemplo, no caso, a textura mais macio e apto para ser consumido. Ressalto mais uma vez que tanto frutos climatéricos como não climatéricos são sensíveis ao etileno. A diferença de um para o outro é a seguinte: um fruto climatérico responde ao etileno de forma irreversível. Se eu tenho um fruto climatérico verde maturo e ele é exposto ao etileno numa câmara fria, a tendência é que este fruto amadureça, e esse amadurecimento é irreversível. E aí, se ele amadurecer na câmara, por exemplo, você não tem, vai ter pouco tempo para poder comercializar. E normalmente isso reflete em perda pós-colheita. Já o fruto não climatérico, ele responde de forma reversível. Isso porque o fruto não climatérico já é colhido maduro. Então a gente tem que tomar cuidado. A resposta reversível diz respeito à atividade respiratória. Se você aplica etileno num fruto não climatérico, ele aumenta a atividade respiratória. Retira o etileno, a atividade respiratória volta ao normal. O fruto climatérico, se você aplica etileno, a atividade respiratória aumenta. E depois de aumentada, ela jamais volta ao normal. Então, a gente fala que é uma resposta irreversível do ponto de vista da atividade respiratória, mas vale também para o amadurecimento de frutos climatéricos. Para o não climatérico, não vale do amadurecimento, porque ele já é colhido maduro. Um detalhe importante é que mesmo frutos imaturos, sejam eles climatéricos e não climatéricos, são sensíveis ao etileno. E isso é muito importante, porque o etileno está envolvido na cura de ferimentos. O etileno está envolvido na cura de ferimentos. Quando um fruto verde imaturo, climatérico ou não climatérico, ele é machucado, ele é injuriado por um inseto, por granizo, por um vento que faz com que um galho toque nesse fruto, o que acontece? Ele é machucado, ele é estressado então. E o etileno é produzido, ocorre um aumento na síntese de etileno. Esse etileno que é produzido, ele ativa a rota fenilpropanoides, que é a rota, por exemplo, que leva à formação de compostos fenólicos. E muitos desses compostos fenólicos atuam combatendo patógenos, por exemplo, e ainda atuam promovendo a cura do ferimento. São responsáveis pela cura do ferimento. Então o etileno, mesmo no fruto não climatérico, mesmo no fruto imaturo, seja ele climatérico ou não climatérico, ele é importante e ele é estimulado pelo estresse no afã de cura de ferimentos. Surge então a questão: o etileno seria um vilão ou um aliado? É uma questão que nos rodeia. Eu respondo: depende das circunstâncias. Se o etileno estiver presente no ambiente de armazenamento, seja ele de frutos climatéricos ou não climatéricos, esse etileno pode ser considerado um vilão, porque ele vai antecipar o amadurecimento do fruto climatérico ou acelerar a senescência do não climatérico, aumentando as chances de perdas pós-colheita.
Então, ele é um vilão se estiver presente num ambiente de armazenamento, numa câmara fria de armazenamento, por exemplo. Agora, se o meu objetivo é uniformizar o amadurecimento de frutos, então eu posso usar o etileno como um aliado. Muitos frutos amadurecem de forma desuniforme. Por exemplo, a banana. Se eu colho um cacho de banana, as bananas das primeiras pencas formadas, elas tendem a amadurecer antes do que as pencas formadas tardiamente, ou mesmo dentro de uma penca. A penca de banana não amadurece de forma uniforme. Os dedos, os frutos individualmente, eles amadurecem em tempos diferentes. Então, para solucionar esse problema que preocupa o atacado e até mesmo o varejo, porque o consumidor quer um fruto com coloração e amadurecimento uniforme, normalmente é utilizado o etileno. Então, o etileno é usado de forma rotineira na uniformização do amadurecimento de bananas. Ele é aplicado em câmaras climatizadas com bananas, por exemplo, as centrais de distribuição, ou lojistas de centrais de distribuição, por exemplo, na Ceasa, eles dispõem de salas onde eles controlam a temperatura e aplicam etileno em bananas. E ao aplicarem esse etileno, 2, 3 dias, 4 dias depois, a banana ela tende a amadurecer de forma uniforme, agradando o mercado consumidor. Então, nesse caso, na uniformização do amadurecimento, o etileno é um grande aliado. Ele é um aliado também, por exemplo, eu dei um exemplo da banana, mas eu posso usar para manga, que é um outro fruto climatérico, para mamão. E o etileno também é usado para mudar a coloração de laranjas. O mercado consumidor ele prefere laranjas de coloração amarelada, alaranjada, laranjas verdes. Se eu pego o exemplo da laranja pera-rio, a laranja pera-rio pode estar madura, doce, pouco ácida, com casca verde. Mas o consumidor prefere a laranja amarelada, alaranjada. Ora, o etileno pode ser aplicado na laranja, mesmo a laranja sendo um fruto não climatérico, para alterar a coloração da casca. Não altera o amadurecimento, porque a laranja deve ser colhida já madura. Não altera o sabor, não altera o gosto doce, tampouco o gosto azedo. Mas altera a coloração da casca, agradando o mercado consumidor. Ou ainda posso usar, por exemplo, em pêssegos que vão ser utilizados para a produção de doce em calda, para amaciar e facilitar a remoção do caroço. Uma outra aplicação do etileno. Na uniformização do amadurecimento, na alteração da coloração e no amaciamento de alguns frutos. Durante o armazenamento de frutos, o etileno ele não é bem-vindo. Nós temos que manter longe os frutos do etileno durante o seu armazenamento. E olha que esse armazenamento ele pode durar de alguns dias a semanas ou meses. Maçãs podem ser armazenadas por até 12 meses. E normalmente o são. Não digo normalmente, mas eventualmente o são. E se o etileno estiver presente numa câmara de armazenamento de maçã, de pera, de banana, independente do período de armazenamento, a tendência é que o etileno dispare o amadurecimento e o fruto amadureça ainda dentro da câmara, restringindo o tempo para comercialização. E seria um problema que provavelmente levaria à perda pós-colheita. Então, normalmente, nas câmaras de armazenamento, se utilizam extintores ou absorvedores de etileno, e ainda pode-se usar a modificação e o controle atmosférico. Então nós temos câmaras frias com ou sem controle atmosférico, e esse controle atmosférico, essa modificação pode contribuir tanto na síntese quanto na ação do etileno. E nessas câmaras nós podemos acoplar extintores e absorvedores de etileno. Por exemplo, nós podemos utilizar o ozônio, que é uma forma de destruir o etileno presente na câmara, e ainda filtros com permanganato de potássio também, que é uma forma de destruir esse etileno. Então você força o ar dentro de filtros contendo permanganato, o permanganato reage com o etileno, eliminando o seu potencial de ação. Então, extintores e absorvedores de etileno são formas de destruir o etileno dentro da câmara.
mas nós podemos atuar ainda reduzindo a síntese do etileno e diminuindo a ação do etileno, por exemplo, usando a refrigeração, como falado há pouco tempo atrás. Porque a refrigeração ela é eficiente. Na verdade, ela pode reduzir a síntese do etileno. Por quê? Porque ela naturalmente retarda o amadurecimento. Nós sabemos que um dos ativadores da ACC sintase e da ACC oxidase é o natural ao amadurecimento. Então, se a gente retarda este natural ao amadurecimento, nós estamos retardando a evolução de ambas enzimas-chave na síntese de etileno. E como que esse frio atua, uma forma do frio atuar é justamente sobre a atividade de enzimas diversas. Nós sabemos que as enzimas dependem da temperatura para a sua ação, e o abaixamento de temperatura, então, conspira a favor da redução de uma gama de enzimas, incluindo aquelas da síntese do etileno. Então, a refrigeração é uma forma efetiva de controlarmos a síntese de etileno, o amadurecimento. A manipulação atmosférica também é uma forma efetiva de controlarmos tanto a síntese como a ação. Normalmente, a modificação e o controle atmosférico são usados como aliados do frio. E são fortes, eu diria que são os maiores aliados do frio na conservação de frutos. E como que essa manipulação atmosférica atua? Ora, a atmosfera é composta por cerca de 21% de oxigênio, 0,04% de CO2, e o nitrogênio seria um gás de balanço aí da nossa atmosfera, na faixa de 78%. Os gases respiratórios que nos interessam são oxigênio e CO2, visto que nós equacionamos respiração da seguinte forma: oxigênio mais glicose igual CO2 mais água mais energia. Então nós temos o oxigênio como um substrato, que é fundamental para a queima da glicose, e o CO2 como um produto final, além da água, gerando a energia que o fruto precisa para sobreviver. Só que quanto mais rapidamente o fruto respirar, mais rapidamente ele vai perder sua qualidade e menor o seu potencial de conservação. Esses dois gases atmosféricos são efetivos no controle da síntese e da ação do etileno. O oxigênio principalmente na síntese, porque ele é fundamental para a ativação da ACC oxidase. A ACC oxidase depende de oxigênio para atuar. Então, se eu diminuo o oxigênio de 21% para menos do que 5%, eu tenho uma chance grande de reduzir a atividade da ACC oxidase e, consequentemente, a síntese do etileno. Por outro lado, a elevação do CO2, ela conspira a favor, principalmente, da redução da ação do etileno, porque o CO2 tem uma afinidade alta pelos sítios receptores do etileno. Ele pode ocupar, então, os sítios receptores do etileno, evitando que o etileno se acople a esses sítios e, consequentemente, promova o amadurecimento dos frutos. Nós temos aqui no slide à esquerda a importância da manipulação atmosférica. O pico do etileno é observado na faixa de 9, nós temos 9 picomol de etileno por quilo de fruto por segundo em fatias de kiwi, quando o fruto é armazenado sob a atmosfera regular. Quando o oxigênio é diminuído de 21% para 4%, ele cai praticamente pela metade e a síntese do etileno cai para níveis bem baixos quando o nível de oxigênio é reduzido para 2%. Se eu pegar aqui o gráfico B, o aumento do CO2 também teve um efeito similar ao abaixamento do oxigênio. Quanto maior a quantidade de CO2, menor a síntese do etileno, e ambos atuam de forma sinergística. Se eu junto o baixo O2 com o alto CO2, eu reduzo a síntese do etileno de forma efetiva. Lembrando que existe uma diferença entre a atmosfera modificada e controlada. Na atmosfera, um simples embalamento, o envolvimento de frutos em filmes ou enceramento de frutos, o uso de coberturas comestíveis em frutos, ele reduz o oxigênio disponível, pode aumentar o CO2 no entorno do fruto, e isso conspira a favor do aumento da vida útil dos frutos, porque reduz a atividade respiratória. Mas eu não tenho um controle dos gases no entorno do fruto. Essa atmosfera gerada depende do filme utilizado, da temperatura de armazenamento do próprio fruto. Enquanto na atmosfera controlada eu controlo de forma rígida os gases dentro de uma câmara fria. Então a atmosfera controlada é um sistema mais caro
e mais efetivo para o armazenamento e prolongamento da vida útil de frutos e hortaliças, que pode ser utilizado para reduzir a síntese e a ação do etileno. Uma outra forma de controlar agora a ação do etileno é a utilização do 1-MCP. O que é 1-MCP? É 1-metilciclopropeno. É um composto relativamente novo, liberado há poucos anos no mercado internacional, incluindo aqui o Brasil, então, liberado no mercado internacional e Brasil, e ele é muito efetivo no controle da ação, mesmo para frutos armazenados sob temperatura ambiente. Ele pode ser um grande aliado do frio, mas pode ser utilizado mesmo a temperatura ambiente. Alguns exemplos aí da ação do MCP em banana, em manga. Ele reduz de forma extremamente efetiva a ação do etileno e prolonga de forma também efetiva a vida útil desses frutos, dessas hortaliças. E como o MCP atua, ele se liga, assim como o CO2, ele se liga aos sítios receptores do etileno, tem alta afinidade pelos sítios receptores do etileno, evitando que o etileno se ligue a eles. E, consequentemente, diminui o efeito, a ação do etileno ao longo do armazenamento de frutos. Alguém poderia perguntar, mas e aí então, eu apliquei o MCP, nunca mais o fruto vai amadurecer? Ele vai amadurecer depois de um tempo, porque novos sítios receptores são sintetizados. Então, o fruto amadurece, mas eu posso ganhar 2, 3, 4 semanas, 1, 2, 3 meses na vida útil de frutos e hortaliças. Hoje, existem maçãs que são armazenadas sob atmosfera controlada e com o uso do MCP que podem ultrapassar um ano de vida útil. E o efeito do MCP depende da dose utilizada. Normalmente nós usamos doses baixas, que variam de 50 partes por bilhão até normalmente 1 ppm. E depende também do período de exposição do fruto ao 1-MCP. Quanto maior o período de exposição, normalmente maior o mais efetivo é o MCP, é claro, dentro de determinadas amplitudes de tempo. Normalmente o período de ação, o período de exposição do etileno que é efetivo para o prolongamento da vida útil gira em torno de 12 e 24 horas. Não precisa mais de 24 horas, mas menos de 12 também poderia comprometer o efeito do MCP. Então a aplicação de um MCP de 12 a 24 horas e usando normalmente doses baixas de 50 partes por bilhão, 100 partes por bilhão, 200 ppb, e eventualmente mais do que 1 ppm. Isso depende muito também do estágio de maturação do fruto. Quanto mais verde o fruto, desde que maturo, pensando agora no fruto climatérico, não? Menor a dose a ser usada. Embora o etileno seja um vilão quando presente em ambientes de armazenamento, ele pode sim ser usado como um aliado na uniformização do amadurecimento de frutos, seja na uniformização do amadurecimento de frutos climatéricos, seja na uniformização da coloração de frutos não climatéricos e até mesmo no amaciamento de diversos frutos. O etileno usado como aliado, ele pode ser aplicado num sistema de fluxo contínuo, como é muito usado nos Estados Unidos. Os frutos, então, são acondicionados em câmaras previamente climatizadas e os frutos são submetidos por 1 a 3 dias a concentrações de cerca de 10 a 100 ppm de etileno. A concentração de etileno e o tempo de exposição variam em função da espécie, da cultivar e do estágio de maturação do fruto. Eu posso usar ainda o sistema intermitente, quando eu dou 1, 2, 3 cargas, 1, 2, 3 tiros de etileno dentro de uma câmara fria. Então não tem um fluxo contínuo. Eu injeto o etileno por alguns instantes, até a quantidade desejada, e deixo a câmara fechada. Por exemplo, uma câmara climatizada, ela pode receber, para banana prata, uma única carga de 20 bars de etileno. Eu trabalho muito com o etileno a 5%, aqui no nosso mercado o etil 5. Então você aplica o etileno a 5% numa câmara, 20 bars numa câmara, e depende muito do tamanho
da câmara, e uma única carga é suficiente para amadurecer banana prata, enquanto no caso de banana nanica ela precisa de umas 2, 3 cargas aplicadas ao longo de 2 a 3 dias. Então a resposta do etileno, como já dito, depende da espécie, da variedade, banana prata, banana maçã, banana nanica e do estágio de maturação do fruto. É sempre importante salientar que a câmara diariamente deve ser ventilada por 30 a 60 minutos para se evitar o acúmulo de CO2 durante esse período de climatização. Porque o CO2 ele pode, uma vez produzido, ocupar os sítios receptores e interferir no amadurecimento desejado para o fruto que está sendo climatizado, que está sendo tratado com etileno. Nós teríamos ainda a opção de geradores de etileno, que são geradores simples e baratos. Um que está disponível no mercado, inclusive no nosso mercado nacional, um gerador barato, relativamente barato, é uma base de etanol. O etanol, então, ele é aquecido, ele é desidratado e nesse processo de desidratação o etanol gera etileno. Uma maneira utilizada há muito tempo, hoje pouco utilizada, mas já foi muito utilizada no mundo inteiro, é a aplicação de carbureto de cálcio. Você fecha o fruto, lona o fruto, ou coloca numa câmara fria e mistura carbureto com água. O produto da reação seria etileno e acetileno, um análogo do etileno, um acetileno, e o etileno produzido ou mesmo o acetileno seriam responsáveis pelo amadurecimento dos frutos, muito usado para banana no Brasil, alguns anos atrás era muito usado, hoje pouco utilizado. E ainda de forma doméstica, os nossos pais, avós, os nossos ancestrais nos ensinaram que uma maneira efetiva de amadurecer frutos em casa, agora uma forma doméstica, uma forma rústica, seria juntando frutos maduros com frutos verdes. Porque aqueles frutos maduros, em contato com os frutos climatéricos verde maturos, o etileno produzido pelos frutos maduros, ele promoveria o salto do sistema 1 para o sistema 2 do fruto verde maturo e, consequentemente, o seu amadurecimento. Então, uma forma rústica de se utilizar em casa o etileno a nosso favor no amadurecimento de frutos. Uma outra maneira também que se usava muito antigamente, por exemplo, com mamão, era riscar o mamão. Os nossos pais, avós, riscavam o mamão e nesse processo de riscar o mamão ocorria um estresse. E dissemos agora há pouco que o estresse estimula a produção do etileno. Esse etileno estresse produzido, ele seria responsável então por um amadurecimento mais rápido dos mamões. Tá? Nós sabemos que a maçã é um fruto que produz muito etileno. Então, uma forma de amadurecermos frutos outros que não maçã seria juntando maçã que produz muito etileno com frutos sensíveis ao etileno. Por exemplo, banana, kiwi, manga, mamão. Então, a maçã junto de outros frutos pode estimular o amadurecimento desses outros frutos. Então a gente pode usar essa técnica como uma técnica rústica para estimular o amadurecimento de frutos em casa. Agora, dito isso, eu enfatizo também que o armazenamento conjunto de frutos deve ser pensado com muita calma, visto que alguns frutos são incompatíveis com outros durante o armazenamento. O primeiro fator que pode promover a incompatibilidade é a temperatura de armazenamento. Eu não armazenaria maçã com banana, porque maçã, a temperatura ideal de armazenamento de maçã é 0 e banana 12, então são incompatíveis quanto à temperatura. Mas pode haver a incompatibilidade com relação à síntese e sensibilidade ao etileno. Por exemplo, kiwi e maçã podem e devem ser armazenados em torno de 0 grau. Mas eu jamais armazenaria maçã com kiwi, porque a maçã produz muito etileno e o kiwi é extremamente sensível ao etileno. Concentrações tão baixas quanto 50 partes por bilhão de etileno numa câmara de armazenamento de kiwi seriam suficientes para provocar uma redução da firmeza do kiwi em mais de 50% em menos de 24 horas. E isso inviabilizaria a logística de distribuição desse kiwi e promoveria a perda da carga. Então, temos que avaliar também a compatibilidade dos frutos quanto à sua produção e sensibilidade ao etileno
para que frutos incompatíveis não sejam colocados em uma mesma câmara de armazenamento. Eu agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição para o que precisarem. Meu e-mail está à disposição logo abaixo. E se houver algum questionamento, fique à vontade para entrar em contato comigo. Um grande abraço a todos.